A seguir, ouviremos por 15 minutos o vereador Túlio Camargo, com direito à concessão de apartes. Cumprimento o ilustre presidente desta nobre casa, os colegas vereadores, a distinta plateia que nos honra com a presença, os internautas, os funcionários desta casa. Enfim, tivemos a oportunidade aqui de ouvir dois companheiros e foi-se falado aqui. Hoje nós estivemos na inauguração de um presídio em Votorantim, um presídio feminino, oportunidade em que estavam alguns vereadores, o Paulinho, estava o Rafael, estava o Dizão, o André, e acho que quem mais? Pastor Kennedy. Tivemos lá com o governador e falamos aí do problema da Raposo, foi entregue um documento pelos colegas. É como o Rafael falou, nós temos que fazer sempre essa pressão. Mas estava lá também o ministro da Educação, estava lá a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e eu me lembro quando, muitas vezes acompanhando, eu sempre trabalhei bastante na área criminal, um presídio que existia ali, ainda existe ali em Votorantim, era simplesmente uma coisa horrível. Me sentia mal quando ia lá visitar alguma cliente, e hoje a gente viu que ficou uma obra realmente grande, uma obra que oferece dignidade aos presidiários. Eu acho esse assunto também importante a gente abordar. O governador falou em muito, né, que lá vai ser um campo de plantação de mudas, de árvores nativas, e com isso vai haver a remissão dos presos, cada 3 dias trabalhado, produzindo essas árvores, eles ganham um dia. O ministro da Educação estava lá, porque estão fazendo agora uma parceria com os governos de estado para que hajam bibliotecas, já está sendo doado 40 bibliotecas, e esta foi a primeira que vem para Votorantim, ou seja, os presos com a leitura, eles também ganham um dia. Eu acho importante isso, porque nós vemos muita reincidência de presidiários, pessoas que são jogadas nesses presídios, e é a verdadeira escola do crime. A primeira impressão que nos dá é a seguinte: o cara aprontou, que vá para lá, mas se ele não tiver um estudo lá dentro, se ele não tiver lazer, se ele não tiver um trabalho, ele vai sair muito pior. Ele vai sair adotado por essas facções que nós sabemos, essas grandes organizações, né, e esse problema não vai se resolver nunca. Foi mencionado pela ministra, eu me lembro dessa célebre frase de um grande filósofo, de um grande educador, há mais de 20 anos, quando ele dizia: se nós não fizermos escolas hoje, daqui a 20 anos, nós estaremos fazendo presídios, e é o que mais está se fazendo, né? Em virtude da alta criminalidade que nós estamos assistindo aí. Então, eu fiquei muito contente de ver que hoje há esse entendimento, no sentido de que se deve investir e muito na área da educação, e para aqueles que estão presos, aqueles que erraram, eles devem sim cumprir a pena, isso é constitucional, né? Nós somos contra a impunidade, mas devem ser tratados com dignidade, com respeito, e aprender alguma profissão lá dentro, a estudar, a ler, para que eles, quando retornarem à sociedade, eles sigam o seu caminho, o caminho da decência, da honestidade, e é isso que a gente espera. Eu gostaria de abordar alguns temas também, já que o nosso vereador Giovanni, sempre com muita propriedade, abordou aqui, eu concordo com ele em muita coisa, em relação à Previdência. É um absurdo realmente. Isso é fruto do que? Da incompetência, da roubalheira, da safadeza, que vem de muitos anos. Os grandes marajás ganhando aí seus 80 mil, 100 mil, 150 mil, e hoje é realmente para essas pessoas mais humildes pagar essa conta, trabalhar a vida toda, sem direito, pelo menos, a ter uma aposentadoria digna. Hoje a gente vê
eu não trabalho nessa área, mas eu vejo a minha esposa que faz muito previdenciário, a dificuldade com que muitas vezes a pessoa com doenças gravíssimas vem obtendo, né, para conseguir muitas vezes um auxílio-doença. Me parece que ele já tem, né, que cumprir uma meta, esse pessoal, ou seja, pessoas enfermas, com problemas seríssimos de saúde, e recebem alta, muitas vezes não são concedidas a elas, né, um direito que assiste, que é o auxílio-doença dessas pessoas que trabalham, que são lesadas no serviço, perdem a visão, com doenças graves de câncer, problemas de coluna, problemas sérios, e hoje a gente vê a dificuldade dessas pessoas. Mas tudo fruto da ganância desses maus políticos. Começa-se, vereador Giovanni, pelo nosso Congresso, 513 deputados, para que isso? Deputados mais caros do mundo. Eu estava vendo no Estadão quanto fica um deputado desse para nós, para o povo pagar, enquanto que nos Estados Unidos, no Canadá, em países riquíssimos, na Inglaterra, um deputado sai muito mais em conta do que aqui no Brasil, sem falar planos de saúde, todos eles, a família ficou doente, vai para o Einstein, vai para o Sírio-Libanês. Então, realmente, começa pelos senadores, 81, eu já nem sei o que fazem aqueles senadores lá, acho que nem precisaria, porque só o Congresso, mais de 500, né? E esses marajás, que é uma vergonha, sem falar na corrupção. Foi feito, completou agora 3 anos da Lava Jato. Né? Abriu-se aí essa lista do Janot, realmente mais de 200 nomes, né? E a gente vê que os grandes partidos estão todos ali, envolvidos, PP, PMDB, PT e mais não sei o quê. Quer dizer, gente que não está contente só com os altos salários. Veja o pessoal do Petrolão, eu fico indignado. Aqueles diretores ganhavam mais de 100 mil por mês e ainda tinham que roubar milhões desse povo sofrido, desse povo que batalha tanto, que luta tanto, que tão sacrificado. Quer dizer, um pessoal que tinha que ir para a cadeia e morrer na cadeia. Mas, lamentavelmente, aí eu também entendo que é preciso que haja uma mudança, com urgência, no tal fórum privilegiado. Por que tem que haver essa diferenciação? Vejam vocês, a impressão que dá é que o fórum privilegiado, esses senadores, deputados, todos envolvidos até o pescoço. Todos bandidos, corruptos, que nos envergonham a todos. Pessoas que estão lá para trabalhar pelo povo, para defender o povo, mas muito mais preocupados em roubar fortunas, né? E aí a gente vê, às vezes, um pai de família que furta uma lata de leite ninho, furta alguma coisa, às vezes para alimentar um filho, né? A dificuldade que a gente tem, às vezes, para tirar um pai desse da cadeia. E nós vimos aí a primeira-dama do Rio de Janeiro, a tal da Adriana, que gastou milhões com joias. Eu estava vendo só um brinco, 1.800.000, lavando um dinheiro atrás do outro. E a gente respeita a decisão da Justiça, mas já com 3 meses, agora vai cumprir, esperar o julgamento em casa, num belíssimo apartamento no Leblon, com piscina, com academia. Quer dizer, isso é um assinte, né? As pessoas de bem. Agora, e o foro privilegiado, como eu estava dizendo, a impressão que se dá é que eles são julgados pelo Supremo, não tem como recorrer, é apenas um julgamento. Mas o Supremo são 11 ministros que estão lá com milhares de processos e eles contam muito com a prescrição. Veja que a primeira instância, o juiz Sérgio Moro, já condenou um monte, já mandou vários para a cadeia, e esse pessoal vai ficando, vai prescrevendo a pena, vai prescrevendo. Por isso que muitos saem candidatos, viram ministros, amigos do presidente, justamente para se esconder atrás, né, do foro privilegiado. E eu falo isso porque é revoltante. E muitas vezes as pessoas até nos veem na rua e acham que é tudo igual. É vereador, é marajá, ganha dinheiro. E não é. A gente fica revoltado de ver esse pessoal lá em cima. Vejam aí, foi falado aqui, lamentável, né? Um dos grandes geradores de emprego em nosso país é justamente o agronegócio. O Brasil exporta aí para 150 países carne bovina, suína, frangos, e um escândalo desse.
Isso vai se fazer com que, hoje eu estava vendo, a Coreia do Sul já parou de importar, alguns países já vão parar, isso vai gerar muito desemprego, fruto também da corrupção, da safadeza de agentes sanitários, funcionários do departamento agrícola, né? E, quer dizer, gente que tinha que estar lá fiscalizando, está ganhando para isso, mas não, fazendo vista grossa, quer dizer, deixando que os produtos, a carne, o alimento que vai para a mesa do brasileiro fosse mascarada com esse ácido sórbico, quer dizer, só que exageradamente, realmente. Se se coloca a quantia certa, é uma coisa, mas era 5, 6, 7 vezes mais. Quer dizer, a carne já estava escura, em estado de putrefação muitas vezes, carne estragada, e eles mascarando. E esse pessoal fazendo vista grossa. Quer dizer, é um absurdo, é um desrespeito, porque é saúde pública. E eu acho que gente que brinca com a saúde do povo, que se permite vender uma carne como essa, carne estragada, como foi detectado, tanto que se fechou até alguns frigoríficos, né, a Polícia Federal, e a gente tem que louvar aqui o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, que vem combatendo, sim, né, esse tipo de coisa. Eu acho que gente assim tinha que ir para a cadeia, realmente, e ficar lá muito tempo, e ficar bastante tempo, porque não é brincadeira. O pai de família que vai e compra 1 quilo de carne para o filho, e muitas vezes essa carne está com o prazo de validade vencida, eles trocam a validade. Então, eu acho que tudo isso é um absurdo. Então, fica aqui realmente a nossa indignação, porque essas coisas refletem diretamente a nós também, que moramos aqui em Mairim, que bem ou mal, nós estamos vendo aí, fruto dessa roubalheira toda, quanto desemprego, quanta crise, né, a dificuldade dos pais de família, muitas vezes, né, até em pagar seu aluguel, em fazer a sua compra no mercado, é tudo fruto dessa bandalheira, dessa sem-vergonhice. Então, fica aqui também o nosso manifesto contra todo esse tipo de coisa. A gente vê que as cadeias estão lá amontoadas, pessoas que cometeram realmente algum delito, mas que por crimes muito menores, de muito menor potencial ofensivo, estão lá há anos e anos. E esse pessoal, vocês viram aí as delações premiadas, pessoal que roubou milhões, bilhões, né? Agora deleta um, entrega o outro ali e já vão saindo. E vão saindo, vão respondendo todo mundo em liberdade, outros se escondendo atrás do foro privilegiado. Então, eu acho que a população realmente deve se mobilizando nesse sentido, porque é muito importante a força do voto, a conscientização. E eu chego a pensar da seguinte forma, tem hora que a gente fica até descontente com o nosso país em ver tanta coisa assim. Mas é importante dizer que esse tipo de coisa, de roubalheira, de desvios, isso sempre existiu. Só que agora me parece que a coisa está vindo mais à luz, né? A Justiça Federal, o Ministério Público, né? Eles estão agora apurando com muito mais atenção, e isso tem sido denunciado a cada dia. Então, é importante o que está acontecendo, porque antes a coisa ficava tudo às escondidas, né? Quanta gente aí não enriqueceu. Vocês viram aí, agora teve uma lei, uma determinação para que viesse dinheiro público, o dinheiro que está lá fora, empregado por tantos tubarões, e veio 46 bilhões de repente para cá. É muito dinheiro que tem sido levado lá para fora, dinheiro que podia estar aqui, gerando empregos, né? Trazendo crescimento para o nosso país, mas realmente é revoltante. E aí a gente vê agora a dificuldade que essas pessoas que estão aí trabalhando, lutando, vão ter para conseguir a sua aposentadoria, se passar essa reforma, como está querendo aí o atual presidente. E, no mais, manifestar, como eu disse aqui, a nossa revolta, o nosso descontentamento de abrirmos os jornais diariamente, assistirmos à televisão, e o assunto é só Lava Jato e corrupção de senadores, de governadores, de deputados, gente que tinha que estar lá, trabalhando, isso sim, com seriedade pelo nosso país, mas sem corrupção, sem roubalheira, sem picaretagem, porque isso realmente afronta toda a nossa gente, todo o nosso povo, que trabalha com tanta dificuldade, com tanta seriedade, e não é louvável que esse tipo de coisa aconteça. E fica aqui mais ou menos também a nossa contrariedade em relação a isso que estamos assistindo agora. Essa vergonha que é
certos frigoríficos bilionários, né, servindo carne estragada para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Não vendo mais ninguém inscrito e nenhuma pauta na ordem do dia, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos pela presença, pelo acompanhamento. Uma boa noite.